Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 17, até o verso número 38. Lucas, capítulo 6, verso 17, até o verso 38. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: e descendo com eles parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas, ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, todos, quanto todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isto. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, pelas lições espirituais que nós podemos aprender, pelo caminho que o Senhor traçou para nós, para que a gente possa andar nele, sermos achados como teus discípulos, aprendendo com o Senhor e fazendo e praticando em nossa vida a palavra que nós ouvimos. Esse é o nosso desejo, abrir o nosso coração e ouvidos esta manhã para ouvir a tua palavra. Não estamos aqui para aprender filosofias humanas, nem doutrinas, nem autoajuda, mas sim para ouvir o que o Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. Palavra de vida, palavra de transformação, palavra que possa dar direção a cada um de nós. E para isso te pedimos, fala conosco, Jesus, usa a minha vida por misericórdia e graça, dá-me unção do teu Espírito para que debaixo de poder a tua palavra seja ministrada. Quebra as barreiras de entendimento, os impedimentos, as distrações, para que todos nós possamos te ouvir esta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um outro discurso de Jesus, muito parecido com aquele que nós encontramos em Mateus capítulo 5,
Mas lá em Mateus capítulo 5, o texto foi conhecido como Sermão do Monte, não é assim que a gente chama? Só que esse texto aqui provavelmente foi um outro discurso, uma outra pregação com conteúdo semelhante numa outra ocasião. Por quê? Porque diz o texto aqui que ele estava numa planura, ou seja, num lugar plano. Provavelmente, então, é um outro discurso. Palavras semelhantes, mas alguns conceitos diferentes também são colocados por Jesus aqui. Mas o importante de tudo isso é que Jesus ministrava para que as pessoas aprendessem a viver. A palavra de Deus, ela nos ensina a viver. Você concorda com isso? A Bíblia foi escrita, a palavra foi deixada para nós, para que a gente tenha uma direção, para que a gente possa saber como se portar em toda e qualquer situação. E as palavras de Jesus traziam, de fato, isto ao povo que o ouvia, especialmente os seus discípulos. E mais uma vez estamos diante de um discurso de Jesus que eu posso até dizer que é provocativo. Aquilo que nós ouvimos aqui provoca em nós algum tipo de reação. Pode ser que a gente tenha receio de não conseguir fazer o que está escrito, pode ser que alguns possam achar o texto muito forte ou absurdo em determinadas coisas que Jesus requer de nós, mas é uma provocação, ao menos para nos fazer pensar. Pensar se eu tenho vivido o que Deus coloca aqui para que a gente possa praticar. Uma coisa que é importante saber é que Deus não pede nada para nós que seja impossível. Impossível é a especialidade de Deus, concorda? O que Ele requer de mim, de você, é possível. E eu preciso fazer o que é possível. Quando as coisas chegam ao nível do impossível, aí sim é a hora de Deus agir. Deus é o Deus do impossível. Nós o reconhecemos assim. Mas o que está escrito aqui, o que é requerido, o que é trazido para nós como padrão de vida, é possível de ser realizado, é possível de ser vivido, mas eu preciso fazer alguns questionamentos sobre mim mesmo, sobre minha maneira de viver, sobre minha maneira de pensar, meu temperamento, né, que é uma palavra que as pessoas às vezes ficam muito presas a ela, porque a gente acaba dizendo, não, eu ajo assim porque esse é o meu jeito de ser, esse é o meu temperamento, eu sou temperado desse jeito. Temos que botar água nesse tempero aí, né? Porque tem que mudar. Eu não posso simplesmente dizer que eu sou assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não, eu preciso me transformar. O meu temperamento não pode ser mais forte do que aquilo que Deus deseja de mim. Eu posso ter até uma tendência a um determinado comportamento, como me cabe também dominar as minhas tendências, sejam elas quaisquer que forem. Então, eu preciso dominar o meu temperamento. Mas eu preciso, então, diante disso, fazer alguns questionamentos para mim mesmo. Eu imagino que quando as pessoas ouviam Jesus discursar, a gente não vê muito aqui na Bíblia dizendo qual era a reação delas, não é? Algumas ficavam grandemente impactadas, outras diziam, nunca vimos alguém falar como esse homem, ele ensina como quem tem autoridade. São algumas observações que a Bíblia fala sobre os discursos, mas a gente não está lá para ver a cara das pessoas, né? Para ver a reação delas, o que elas saíam dali comentando, né? Será que as pessoas comentavam as pregações de Jesus? Como comentam as pregações dos pastores, né? Você acha que a gente não sabe o que vocês comentam? Depois que acaba, o pastor falou isso, o pastor falou aquilo. Isso devia ser comum também, como Jesus. Alguém dizia, poxa, mas ele falou isso, será que é realmente para a gente fazer isso? Será que isso é real, né? Como é que seria essa reação? Então a gente tem que questionar como estamos nós diante das palavras de Jesus. Primeiro questionamento que é válido é quais são os meus valores. Porque a minha vida é baseada naquilo que eu dou valor. Os meus valores morais, eles vão governar as minhas ações. Então eu preciso questionar os meus valores. Porque quando o Evangelho vem a mim para a salvação, me tira da morte para a vida, ele me dá também novos valores. Valores que eu não conhecia antes. Valores que para mim não eram valorosos. Então Deus apresenta um conceito de moral que muitos de nós antes não
considerávamos daquela maneira, não levávamos em consideração daquele jeito. Então eu preciso me questionar: que valores eu ainda carrego comigo? Qual é a minha conduta diante desse mundo? A nossa conduta diante do mundo é baseada naquilo que a gente crê, nos valores que a gente traz com a gente. Então, como é que eu me comporto, não somente dentro da igreja, mas muito mais fora dela, nas situações do dia a dia, nos atritos, nas confusões, né, nos desentendimentos, nos estresses? Como é que eu me comporto? Isso tudo depende do meu valor e depende da minha conduta nesse mundo, baseado exatamente nesses valores. Então, eu preciso olhar para as palavras de Jesus e perguntar para mim mesmo: elas são reais? Jesus realmente quer que eu experimente esse tipo de vida? Isso é aquilo que Deus realmente quer para mim? E aí eu preciso mudar os meus valores, mudar o meu comportamento, para que eu me encaixe no padrão que Deus quer. Porque senão a gente vai continuar sendo cristãos, frequentando a igreja, ouvindo pregações, mas vivendo de uma forma completamente diferente da palavra de Deus. E não é isso que Deus quer para nós, não é, irmãos? Então, a gente precisa olhar para esse texto e fazer algumas considerações para a nossa vida. Me chama a atenção o início, porque diz assim a palavra no verso 17: e descendo com eles parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e também grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Ciro e Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Veja, há dois grupos aqui ouvindo esse discurso: os discípulos de Jesus, e eram muitos, não eram apenas os 12 apóstolos, mas existiam muito mais discípulos, seguidores de Jesus, que estavam ali ouvindo, praticando, querendo aprender com ele. Mas faz distinção que havia também uma grande multidão de pessoas. E o objetivo que é colocado ali por todos aqui, estavam ali para o ouvirem e também serem curados das suas enfermidades. Essa ordem aqui eu acho que é muito importante. Jesus cura, irmãos. Eu creio que Jesus cura. Deus faz milagres ainda hoje. Eu creio que Deus faz milagres. Eu posso pedir a Deus um milagre? Sim, eu posso pedir a Deus um milagre. Eu posso orar por esse milagre. Eu posso buscar diante de Deus em oração. Tem vários exemplos na Bíblia que dizem que a gente deve insistir na oração. Tudo isso é óbvio, é real e é valoroso. Mas, em primeiro lugar, eu estou aqui para ouvi-lo, depois para ser curado por ele. Se eu inverter a ordem dessas coisas, vai acontecer uma confusão danada na minha relação com Deus. Eu espero que você essa manhã esteja aqui em primeiro lugar para ouvir Jesus, não nenhum pastor, mas ouvir Jesus. Ser curado pode acontecer como uma consequência disso. Ser abençoado, ser transformado, ganhar alguma coisa, ter alguma vantagem, isso pode ser uma consequência. Mas o primeiro objetivo da gente, ao nos acercar de Jesus, deve ser o interesse em ouvi-lo, porque aquilo que ele tem a dizer é mais importante do que aquilo que ele tem a fazer. Você entende isso? Parece estranho, mas muitos que inverteram essa ordem, que foram apenas para ser curados, tocados, abençoados, no final o abandonaram. No final estavam lá gritando Barrabás, quando houve aquele questionamento de Pilatos. Então eu preciso estar aqui em primeiro lugar para ouvir Jesus. O resto é consequência. Virá uma cura, virá uma bênção, virá. Mas também pode não vir. Mas o importante é que eu o ouvi. E se eu o ouvi e pratiquei o que ele disse, a minha vida certamente será transformada. E isso por si só já é uma bênção. Não ser mais como eu era. Ser uma pessoa diferente. Negar o meu temperamento. Mas para isso a ordem das coisas aqui influencia demais o produto, irmãos. Eu preciso ouvi-lo em primeiro lugar.
O meu interesse maior deve ser ouvir Jesus. Quando eu sair de casa para vir à igreja, eu devo pedir: Jesus, eu quero ouvir a tua voz essa manhã. Usa o instrumento que for lá pregar, não me importa qual é o pastor que é, se é o irmão, quem for, mas usa aquele instrumento porque eu quero ouvir o Senhor. E aí, se eu tiver que ser curado, abençoado, eu também posso pedir, eu também posso orar, mas isso é o depois. O principal, a ordem das coisas, a prioridade é ouvi-lo. E aqueles que ouvem Jesus, veja o que diz o versículo 20 aqui, olha. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes. Aí começa o discurso. Percebe a diferença que Jesus faz aqui? Quem estava lá? Os discípulos e uma grande multidão. Vieram ouvi-lo e serem curados. Mas quando ele começa o discurso, para quem é que ele olha? Para os seus discípulos. Porque são os discípulos que são diferentes da multidão. São os discípulos os mais interessados em ouvi-lo. A palavra discípulo é um sinônimo de aluno, de quem está ali para aprender. Você é aluno? Você já foi aluno? Veja bem, seu pai paga a escola para você, ou pagava, ou você mesmo bancou a sua faculdade, você pagou o seu curso, você vai ali para fazer o quê? Ouvir o professor, porque você quer aprender. Se você chegar lá, ficar fazendo bagunça, jogando bolinha nos outros, ficar fazendo anotação, ficar mexendo no celular, você não vai ouvir nada, embora você esteja ali. Consequentemente, você nada aprenderá e você vai estar jogando o seu dinheiro fora, não é verdade? Porque o discípulo tem como característica o interesse em aprender, o interesse em ouvir. Então, mesmo tendo uma multidão diante de si, quando ele vai discursar, ele se volta especificamente para os discípulos. É claro que a multidão também estará ouvindo, mas a atenção de Jesus não é para a multidão. A atenção de Jesus é voltada para os discípulos. Veja, essa igreja aqui pode crescer e ter uma multidão de pessoas aqui. Não tem nada contra isso, mas também não estou buscando isso em primeiro lugar. Mas sempre no meio de uma multidão, poucos são os discípulos. Mas é para os discípulos que Jesus fala. E essa manhã, e em todas as vezes que a gente se reúne aqui, é para os discípulos que Deus fala através da pregação. Para aqueles que estão interessados em ouvir. Não é para os que estão mexendo no celular, não é para os que estão conversando, não é para os que estão voando, mas é para aqueles que estão interessados em ouvir. É para esses que Jesus fala. Por isso, voltando-se para os discípulos, ele começa o seu discurso, trazendo as palavras que nós ouvimos aqui. E aí ele começa ensinamentos. Ensinamentos para os discípulos. Tem discípulo aqui essa manhã? Eu, você, somos nós. E eu quero que Jesus me ensine. Eu quero melhorar a cada dia. E todo ensino, para realmente saber se a gente aprendeu, o que tem? Prova. Hoje tem a prova do neném, né? Não é neném, não, Enem. A prova do Enem é hoje, né? E domingo que vem também. Por que tem uma prova? Para saber se eu aprendi. Jesus me ensina e certamente a vida vai me provar. Sabia disso? Eu aprendo aqui com a pregação e quando eu saio aqui fora, alguma coisa acontece para me provar. Para eu ver se eu serei aprovado ou reprovado. Tirei 0 ou fiquei em recuperação. O que aconteceu comigo? Já aconteceu isso com você? Você ouviu aqui uma palavra e aí no mesmo dia ou durante a semana acontecer aquela situação e você, meu Deus, como é que eu vou agir? E aí de repente a gente resvala, de repente a gente erra, de repente a gente passa. É normal acontecer isso, mas vai acontecer. Porque o discípulo ele é provado para ver se ele aprendeu a lição. E Jesus começa a lição dizendo no verso 20: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Na outra passagem que isto é ilustrado, ele fala mais especificamente sobre pobres de espírito, que é esse o sentido do que Jesus está aqui comentando. Ele não está enaltecendo a pobreza no sentido material,
até porque as pregações de Jesus não levam muito em conta as coisas materiais, mas as pregações de Jesus têm um aspecto sempre espiritual. Hoje as igrejas que gostam de pregar sobre coisas materiais, mas Jesus falava sobre coisas espirituais. Então não é de uma pobreza material que ele está falando. Ele está dizendo que é feliz, é bem-aventurado o pobre, que é aquele que depende de Deus. É aquele que não é autossuficiente naquilo que faz, naquilo que é. Ele não tem autossuficiência espiritual. Ele depende da graça de Deus. Esse é feliz. Por quê? Ele sabe que ele não salva a si mesmo. Ele sabe que ele não conquista o favor de Deus sendo bonzinho. Ele sabe que ele depende inteiramente da graça e da misericórdia de Deus. E Jesus ensina aquele povo que não entendia esse tipo de linguagem, porque o judeu estava muito condicionado àquela questão que hoje muitos pregam por aí de recompensa. Faça alguma coisa, sacrifique, receba em troca uma recompensa. Toma lá, dá cá. Era esse o relacionamento com Deus vigente na maior parte das religiões e também no judaísmo. E aí Jesus vem pregando algo diferente, que não está atrelado ao mundo material, mas sim ao mundo espiritual. E ele diz, olha, feliz mesmo é quem não se acha alguma coisa. Feliz mesmo é aquele que se considera pobre espiritualmente, porque sabe que não alcança por si mesmo salvação, não compra o favor de Deus, não conquista Deus com bens nem com sacrifícios, porque depende exclusivamente da graça. E aí ele está ensinando isso para quem? Para mim, para você. E o que a gente tem que pensar sobre isso? Quem somos nós? Será que a gente também tem essa autossuficiência espiritual? Será que depois de um tempo de casa a gente olha para a gente e diz assim, poxa, eu sou bom. Eu sou um cara espiritual, eu sou um cara bom. Não, aí eu deixei de ser pobre e comecei a me sentir rico. E quanto mais rico, menos você acha que depende de Deus. E Jesus está aqui abençoando aquele que se considera pobre porque sabe que depende exclusivamente da graça de Deus. Irmãos, nós não somos nada. Nós dependemos da graça. A graça é o nosso bem comum. A misericórdia de Deus sustenta a todos nós. E isso tem que ser lembrado para que a gente seja feliz, como Jesus está aqui desejando para cada um. No verso 21 ele continua dizendo, bem-aventurados vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. No outro texto a palavra explica melhor, fome e sede de justiça. Também não está Jesus falando da fome natural, como quem diz assim, é bom que você esteja com fome. Olha que maravilha, você vai lá na Etiópia e prega isso para as crianças desnutridas. Feliz é você que não tem o que comer. É isso que Jesus está pregando? Certamente que não. Não é material, bota isso na cabeça. Jesus não está falando de coisas materiais, está falando de coisas espirituais. Fome espiritual, fome e sede da justiça de Deus, fome e sede de que o padrão de Deus se estabeleça no mundo. É esse o seu desejo, e Jesus diz, esse aí é feliz, porque ele tem fome e sede da presença de Deus. Como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Eu tenho desejo de Deus. Então Jesus diz, esse é feliz. Esse é feliz porque o seu desejo é Deus. Agora, quem deseja um monte de coisa, dificilmente é feliz. Quem vive sonhando, desejando, querendo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso. Quando eu tiver isso, aí eu vou ser feliz. Nunca é feliz. Mas aquele que deseja só Deus, esse é feliz. E sabe o pior ou o melhor? Acaba tendo Deus e mais coisas. Entende isso? A gente inverte a prioridade. Salomão pediu o que a Deus? Sabedoria. O que Deus deu a ele? Riqueza, o que ele não pediu. Então o alvo da vida não pode ser a coisa material, mas sim a coisa espiritual. E Jesus então diz, bem-aventurado é esse que tem essa fome, tem essa sede, porque ele não vai saciar essas coisas com as coisas do mundo. Essa fome e essa sede espiritual não serão saciadas com nada que a gente encontre no mundo. Há pessoas que hoje têm fome e sede espiritual, porque estão vazias por dentro, e tentam o que para preencher essa sede? Tentam se divertir, tentam gastar dinheiro, tentam preencher o seu tempo, tentam fazer um monte de coisas,
e depois, quando a noite vem, vem a cama, vem a solidão, vem o vazio, vem a ressaca e não houve um preenchimento. Então Jesus diz, é bem-aventurado aquele que tem essa fome boa, essa fome de Deus, porque esse vai ser farto, esse vai ser saciado. Quanto mais eu quero Deus, mais Deus se manifesta para mim. Quanto mais eu desejo Deus e as coisas de Deus, mais eu recebo do Senhor. É esse o princípio que Jesus está nos ensinando. Ainda no verso 21 ele diz, bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Ele não está falando também de um choro aqui de melancolia, aquele choro de desespero, não é? O choro da consequência do pecado. Hoje eu estou chorando porque eu pequei, e porque eu estou vivendo as consequências do meu pecado. Não é esse que ele está dizendo que é feliz. Feliz o que chora, mas não nessa circunstância, mas aquele que chora pela tristeza que é compartilhada com Deus também. Aquele que chora, mas pelas coisas que Deus também determinou e está na direção da sua vida. Então esse que chora, mas que está diante do Senhor, ele vai ser consolado. É como diz a Bíblia em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu posso chorar, eu posso não entender uma perda, eu posso não entender uma derrota, mas eu serei consolado. Então, o que Deus está dizendo é que quando você chora diante do Senhor, quando você sofre diante de Deus, não fique preocupado porque você é feliz, porque você terá consolo. Enquanto o mundo e as pessoas do mundo, quando choram, não têm consolo, e buscam consolo naquilo que realmente não dá consolo. É nesse sentido que Jesus está falando, que é feliz aquele que chora. Não é que eu venha então querer chorar, mas se eu chorar, faz parte da vida. Se eu sofrer, faz parte da vida. Mas Deus não está alheio ao meu choro, nem ao meu sofrimento. E Ele certamente vai me restaurar a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu tenho que crer nisso. E se eu acreditar na palavra de Jesus, eu vou ser o que Ele diz que eu serei. Feliz, bem-aventurado, porque eu vou ser consolado. Haverá consolo para a minha vida. Eu preciso crer nisso, irmãos. A gente precisa acreditar. Veja no versículo 22, ele diz, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque é grande o vosso galardão aonde? No céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ele diz, é feliz aquele que é odiado, é feliz aquele que é menosprezado, aquele que é separado, aquele que é discriminado, por causa de quem? De Jesus. A Bíblia diz assim, se você sofrer como filho de Deus, porque está fazendo as coisas de Deus, dê glória a Deus, mas não venha você a sofrer como malfeitor, como ladrão, como aquele que merece o sofrimento que está passando. Então Jesus deixa bem claro, se você está sofrendo pelo nome de Cristo, se você depois que entregou sua vida para Cristo, até sua família se voltou contra você, se você passou a ser discriminado no seu trabalho, na sua rua, seus amigos não querem mais saber de você porque você agora é cristão, ele diz, você precisa se regozijar, porque é grande o seu galardão, o seu prêmio, aonde? No céu. E aí também é uma coisa que é preciso crer para entender, porque a gente às vezes quer a recompensa aqui, a gente quer a grandeza aqui, porque a gente sofre aqui, não é? Você sofre aqui, você é discriminado aqui, você é apontado aqui, mas ele diz, é grande o seu galardão lá, não é aqui. Não é aqui que você vai experimentar a vingança, não é? Porque a vingança pertence ao Senhor, mas é grande o seu galardão no céu. Nós estamos só lendo juntos o texto.
só lendo aquilo que está escrito, só trazendo para a nossa realidade. Então isso precisa ser vivido por cada um de nós. Esses conceitos, essas ideias precisam transformar a nossa mente, as nossas ideias sobre a vida, para que a gente possa, a partir daí, nos diferenciar dos padrões do mundo. Depois que Jesus falou disso tudo aqui que nós lemos, aí ele vai começar a falar de atitudes diferenciadas. E ele vai começar a mostrar aqui como deve ser diferente a vida do cristão da vida do não cristão. Mas só será diferente se eu entender esses princípios espirituais que foram apresentados aqui. Aí ele diz no verso 24: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. De novo, ele está falando de coisas materiais ou de coisas espirituais? Ele está amaldiçoando aqueles que têm dinheiro, que podem ser considerados ricos? Não. Da mesma forma que os pobres, ele fala de dependência, desses ricos, ele fala deles, de que são ricos porque têm uma certa independência, porque acham que não precisam de coisa nenhuma. Como Jesus tantas vezes contou, em parábolas, em histórias, falando daquele homem que ajuntou todos os seus bens em celeiros e disse para si mesmo: agora descansa, aproveita tudo que você juntou. E o que diz Deus a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado para quem será? É dessa riqueza que não tem sentido, que se basta nela mesma, é dessa riqueza que traz para você o sentimento de independência, e quanto mais independente eu for, mais longe eu estou de Deus. Dá para entender isso? Quanto mais eu me acho independente, mais longe eu estou de Deus. Existem certas riquezas que são malditas mesmo. Por isso Jesus falou: dificilmente entrará um rico nos reinos dos céus. Por quê? Porque o irmão é uma bênção quando está pobrezinho, né? Vendendo almoço para pagar a janta, está lá, pega ônibus para vir à igreja, está lá nos pés do Senhor, está firme, aí começa a dar certo a vida dele, começa a ganhar um pouco mais, aí compra uma casa de praia, acabou, você nunca mais vê esse irmão, porque é só casa de praia agora, né? É o barco, é o iate, acabou. Nunca mais você o encontra num domingo na igreja. Por quê? Porque a riqueza foi uma maldição na sua vida. Então, amados, a gente precisa entender o que ele está dizendo aqui. É maldito esse rico, ai dele. Por quê? Porque ele já tem a sua consolação aonde? Na própria riqueza. Ele já se consola com as próprias coisas que ele tem. Então ele acha que não precisa de nada, muito menos de Deus. Deus passa a ser um acessório na sua vida. Quando muito, quando não se volta completamente, nega completamente ao Senhor. Então esse ai que Jesus começa a dizer, ele vai dar aqui uma série de ais, é para a gente entender: ai de mim, ai de você, se um dia a riqueza se transformar numa maldição para a nossa vida, nos bastar ao ponto da gente estar consolado nela. Se a riqueza é o meu consolo, sabe o que acontece? Deixou de ser o Espírito Santo. E quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Mas agora ele foi substituído pela riqueza. Não é ele mais, eu não preciso mais dele para me consolar. Eu me consolo olhando para a minha conta bancária, eu me consolo olhando para os bens que eu possuo. E aí a gente começa a entrar numa crise espiritual muito grande, irmãos, e é terrível. Ai deles, ai deles. No verso 25, ai de vós que agora estáis fartos, porque vireis a ter fome. Tem o mesmo sentido do verso anterior. Essa sensação de fartura que faz a gente achar que é alguma coisa, que faz a gente pensar que está suprido, que é suficiente, que não precisa de nada. Quanto mais eu acho que eu não preciso de nada, eu acabo também pensando que não preciso de Deus. Quando Deus ensina a oração do Pai Nosso e nos fala de pão nosso de cada dia, isso para mim soa até estranho.
pão nosso de cada dia, eu não tenho problema com isso, eu como o que eu quero, minha despensa está cheia, eu não preciso nem orar dessa maneira. Mas foi essa maneira que Jesus nos ensinou a orar, a pedir sempre a Deus aquilo que é o pão, aquilo que é o básico, sabendo que Deus não vai faltar, e sabendo que por mais que eu tenha, se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Porque da mesma forma Jesus me ensinou que eu não devo acumular tesouros na terra, porque aqui na terra tem ladrão, tem traça, tem um monte de coisa que pode roubar, mas aquilo que eu acumulo no céu ninguém pode tirar. Então ele dá um ai, como quem diz, cuidado. Esses ais de Jesus têm o sentido de cuidado, cuidado que os que agora se acham fartos, porque essa fartura que você acha que tem pode se transformar numa falta se você apoiar a sua vida, o seu coração somente nessas coisas. Se Deus não tiver espaço na sua vida, o que vai acontecer é que esse cuidado vai acabar se cumprindo. No verso 25, ele continua: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais. Perdão, no verso anterior, no verso 25 ainda, ele diz: ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Esse riso não quer dizer que Jesus condena o riso, não, irmãos. Alguém olha para isso aqui no sentido carnal, né? Ai de vós os que riem. Aí a gente vai dizer, não pode rir não, crente não ri, né? Você lembra do filme Nome da Rosa? É velho, hein? Sean Connery. Ninguém podia rir, porque rir era pecado. Então o monge tinha que ser sério, né? O crente tem que ser sério, não pode rir, não pode brincar, porque ai de vós que agora rides. Olha, quem estiver rindo vai chorar. Não é isso que Jesus está dizendo não, irmãos. Jesus está ligando isso tudo aqui a esse contexto. O que ri é esse que acha que não precisa de Deus. O que ri é esse que acha que está suprido. O que ri é esse que debocha de Deus. É esse que acha que ele mesmo se basta, que ele mesmo já tem o suficiente para se manter e que não precisa de nada. Quantos a gente já conhece assim? Quantas pessoas a gente conhece dessa forma, né? Que acham que não precisam de nada, e quando você vai falar de Jesus para elas, elas não querem nem ouvir. É para esses que Jesus está dizendo, cuidado você que ri, cuidado você que se acha impune, que você acha que pecado não existe, porque você vai lamentar e você vai chorar. Essa é a realidade. Quando Jesus falou do inferno, que é real, que é verdadeiro, ele disse que lá é um lugar de choro e ranger de dentes. O choro final é no inferno, queridos, para muitos que agora estão rindo demais, se achando impunes de tudo aquilo que praticam. E no verso 26, aí sim ele diz, ai de vós, quando todos vos louvarem. Olha que coisa impressionante. Todos estão te louvando, todos estão te apreciando, todos estão te aplaudindo. Ai de vós, opa, sinal de alerta ligado aí. Está todo mundo gostando de mim, eu sou uma unanimidade. Tem alguma coisa errada, irmão. Olha, se os salvos gostam de mim, os pecadores também, tem alguma coisa errada. Então há um sinal de alerta que ele nos dá aqui. Porque ele fala dos profetas, ele liga isto aos profetas. Os profetas falsos que vieram também foram louvados e aplaudidos por todos. Se isso acontecer, eu preciso pensar, será que eu sou um falso profeta? O dia que eu pregar e todo mundo gostar, não tiver ninguém que não goste, seja crente ou não crente, eu tenho que questionar, será que eu estou pregando a verdade? Só tem aplauso, é a soberba que precede a ruína. Você já leu isso na Bíblia? É essa sensação de que você é unanimidade, como eu já vi pessoas caírem assim até no meio evangélico. Unanimidades que surgiram no nosso meio, que depois foram enganadas, como se esse versículo não existisse. E Jesus, depois desses alertas, ele vai nos falar a respeito da diferença que tem que haver em nós em relação aos padrões desse mundo.
Tudo que ele diz a partir de agora é com relação aos padrões do mundo. E ele fala que nós devemos ter atitudes diferenciadas. Porque todos os versículos assim que ele vai falar agora, ele vai falar do que faz o mundo e do que deveria fazer o cristão. A partir do verso 27 até o verso 34, ele vai sempre fazendo essa comparação do que faz o ímpio e do que faz o cristão. Ele diz, isso aqui é comum o ímpio fazer, você cristão tem que fazer mais do que isso. E aí, irmãos, o que Deus quer que a gente seja? Deus quer que a gente seja medíocre. Sabe o que é medíocre? Medíocre não é ruim, medíocre é quem está na média, né? Na média. Tem muita gente hoje que anda na média, pessoas boas, pessoas que não são violentas, que não são rebeldes, pessoas que vivem uma vida mediana, que vivem como uma grande parcela da população, mas Jesus vai dizer assim, eu não tenho para você uma vida de mediocridade, eu quero você acima do padrão, eu quero você acima da média. A média é um problema, sabe, porque a média faz a gente passar de ano. Faz ou não faz? Qual é a média no colégio hoje? É 5? No colégio público é 5, né? Tirou 5, passou de ano. 5 quer dizer que você sabe metade do que foi dado. Você gostaria de ser operado por um médico que tirou 5 na faculdade e passou de ano? Ele sabe metade. Ele vai abrir você, vai tirar o teu intestino para cá, vai chegar para lá o pâncreas, e isso aqui eu não sei. Aí ele vai no livro e completa. Você aberto lá na mesa. Porque ele tirou 5, mas ele passou. Não serve não para você? Mas serve para passar. Por que não serve para você? Aí tem colégio particular que bota para 6. O que eu estudei era 7. Né? 7. Aí você, 70%. Mas não está bom ainda. Jesus quer a gente acima da média. Está entendendo? Se a média é 7, a nossa é no mínimo 9. Tá bom assim? Porque tem que ter diferença. 7 todo mundo pode, 5 todo mundo pode, mas o cristão, vamos botar 10 aí? Vamos perseguir o 10? Às vezes eu ouço, né, os pais, alguns falando, já ouvi alguns, essa semana até ouvi, poxa, meu filho é ótimo, quando ele tira 9, ele fica revoltado. Falei, opa, estou querendo um desses. Você já viu o pai falando assim? Quando tira 9, ele fica danado, que ele queria o 10. A gente devia ter esse sentimento, sabia? Não na escola, praticamente, mas na vida cristã. Olha, eu estou obedecendo metade da Bíblia. Tirei 5, passei de ano. Passei? Será que você vai entrar no céu com metade? Se bem que não é tão simples assim, porque ninguém entra no céu por nota boa, né? Eu só estou dando um exemplo para você entender o que Deus espera da gente. Eu não posso me conformar com 5. Eu não posso me conformar em conhecer metade da Bíblia. Eu quero 70% da Bíblia. Tá bom? 70%. Você já leu a Bíblia toda? Não, eu li 70%. Tá bom? Será que você vai terminar a sua vida cristã sem ler 100% da Bíblia? Irmão, eu não vou perguntar aqui para não constranger ninguém. Faz de conta que eu perguntei aqui. Quantos já leram a Bíblia toda? Imagina o constrangimento. E quantos não leram? E vai ter mais gente. Olha, se pudesse apostar, eu apostava com você. Vai ter mais gente aqui que não leu a Bíblia toda e quem já leu a Bíblia toda. Você está esperando o quê? Morrer? Ah, quando eu vou morrer, Jesus me conta a Bíblia. Aí não preciso ler. Ou então assim, eu vou esperar virar filme. Tem gente que é assim, esse texto está muito grande, vou esperar virar filme. Quando virar filme eu vejo. Já viu isso? Você está esperando virar filme? Você vai se conformar com 50% da Bíblia? 70%? Na vida cristã, Deus está nos dando um padrão. O nosso alvo deve ser 10. Se eu tiver 9,5, eu tenho que ficar indignado. Se eu tirar 9, eu tenho que ficar indignado. Igual o garotinho lá que fala para o pai, né? Estou indignado que eu tirei 9. Poxa, isso quer dizer que eu não sei alguma coisa. Eu não quero ficar sem saber alguma coisa. Eu quero conhecer.
Por isso a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma motivação muito maior do que qualquer estudo secular que a gente possa fazer. Quando você se dedica ao estudo, porque você gosta do que está estudando, você não fica satisfeito com o 9. Duvido. Você está na sua área, na sua carreira, fazendo a sua faculdade, você quer o 10. Esse mesmo desejo você tem que ter em relação às coisas de Deus. Eu quero acertar. Pode ser que eu não consiga. Pode ser, irmãos. Pode ser que a gente tire um 8. Tá bom, mas eu quero melhorar na próxima. Eu não quero piorar, eu não quero voltar atrás, eu não quero retroceder alguns passos. Eu quero avançar. Esse deve ser o nosso desejo. A lição principal está aqui no verso 31. Se fosse resumir o que Deus coloca de padrão. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Pronto. Do jeito que você quer ser tratado, trate os outros. É uma lição maravilhosa, né, que Jesus praticamente resume tudo que ele diz aqui. Mas ele vai dizer ainda mais, e de forma mais enfática, no verso 35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Olha o que ele coloca aqui como padrão para a gente, para nós termos as características do Pai. Aí ele diz simplesmente que eu preciso amar o inimigo, fazer o bem, emprestar, sem esperar nada em troca, e vai ser grande o meu galardão. Não é a recompensa aqui na terra, é a recompensa no céu. Toda vez que fala de galardão, o prêmio é no céu. Então, se alguém não me pagar, eu não vou receber aqui na terra, eu vou receber no céu. Tá bom? Aí você que gosta de não pagar os outros, fala assim: Deus te pague. Né? A pessoa fala assim: Deus te pague, eu não pago. Mas para nós, o que vale é o galardão no céu. E aí ele vai dizer aqui o seguinte: e sereis filhos de quem? Do Altíssimo. Não é que ele esteja condicionando a ser filho do Altíssimo se eu fizer isso. Mas ele está dizendo assim: e sereis parecidos com o Pai. E você vai ter as feições do Pai. Lembra quando Deus criou o homem e o colocou no jardim? A Bíblia diz que ele o criou à sua imagem e semelhança. E você sabe que quando o homem pecou, ele perdeu essa semelhança com Deus? Porque o pecado deixou o homem feio em termos de semelhança ao Pai, porque o Pai não tem pecado. E aí a salvação é a restauração dessa semelhança. Quando você é salvo e tem seus pecados perdoados, você se assemelha de novo ao Pai. O que Jesus está dizendo é que essa atitude sua faz você ficar parecido com o seu Pai. E não é uma aparência física, é uma aparência espiritual. De novo, não é de coisas físicas, é de coisas espirituais. Que se eu disser assim: eu pareço com Deus, e você parece com Deus também, nós somos totalmente diferentes, como é que é isso? Então não é de coisa física que ele está falando, mas é de aparência espiritual. Então Jesus diz: quando você abre mão dessas vinganças, quando você é capaz de orar por um inimigo, abençoar alguém que te persegue, perdoar uma dívida, quando você é capaz de não querer vingança nem retaliação, você acaba parecido com Deus. Porque você fez tudo de errado para Deus, você teve uma dívida enorme com Deus, Deus te perdoou, Deus torce por você, Deus está trabalhando em prol de você, mesmo você não merecendo nem valendo nada. Então, quando você faz a mesma coisa em relação a uma pessoa, você está se tornando parecido com Deus. A tua semelhança é restaurada. E todos os nossos atos, ele vai dizer no final, eles implicam em algum tipo de retorno. Alguém diria: é a lei do retorno. Não, é a lei de Deus. A lei de Deus, ela diz assim: aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Isso é princípio da lei de Deus. Jesus termina dizendo assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. É uma consequência. Agora ele diz: dai
e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Tudo que eu fizer implica retorno, implica consequência. Dou perdão, recebo perdão. Dou misericórdia, recebo misericórdia. Sou abundante para com Deus, recebo também a sua bênção. E pelo que ele fala na Bíblia aqui, irmãos, a volta é sempre abundante da parte de Deus. Dai e dar-se-vos-á. Muito mais, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Deus tem um plano para a gente só se ajusta a Ele e vive feliz, como Deus deseja. Aprenda com Ele. Tire 10. Amém? Vamos tirar 10? Vamos orar. Oh, meu Deus, o Senhor nos falou tanto na Tua palavra, Pai. Essa palavra não seja mais uma que a gente ouve, que a gente gosta, mas que a gente não pratica quando sai daqui. Ah, Senhor, que essa palavra seja vivida por cada um de nós, que a gente se aperfeiçoe a cada dia, que a gente melhore a nossa nota, Senhor, que ninguém aqui se conforme apenas em passar de ano, apenas em ser salvo. Tem galardão, Senhor, tem prêmio, tem coisas melhores ainda também para nós, meu Pai. Que o Senhor encontre aqui pessoas dispostas, determinadas a obedecer a Tua palavra. Ensina-nos, Deus, a depender somente do Senhor e a viver debaixo dessa dependência, Pai. Porque isso é o melhor para a gente, é o melhor para a vida. E ensina, Senhor, a gente a não agir como os outros agem conosco, a não fazer como os gentios fazem. Ensina a gente a fazer mais. Ensina a gente a ter um padrão melhor, Pai, superior à mediocridade. É o que eu te peço, meu Deus, tanto por mim, quanto por cada irmão, orando pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, para que a gente viva a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.